Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o William. Carolina? E o Klinger. E hoje a gente vai falar sobre mononucleose e monolike, né? Que são síndromes que se parecem com a mononucleose. Então, para começar, a mononucleose é uma infecção, uma síndrome clínica que é causada pelo Epstein-Barr vírus. O Epstein-Barr vírus é um vírus DNA da família herpes. Ele também é conhecido como herpes tipo 4. E ele causa uma síndrome que é composta por faringite, febre, linfadenomegalia cervical. Às vezes pode vir acompanhada também com hepatosplenomegalia. E tudo que se parece com isso vai entrar no diagnóstico de monolike, que são os diagnósticos diferenciais. E a gente tem um leque que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma doença muito disseminada. Se você for fazer estudos populacionais de sorologia, para sorologia de IgG para Epstein-Barr vírus na população, por exemplo, no Brasil, gira em torno dos 90%. Então, provavelmente, todo mundo um dia na vida aqui já teve uma síndrome gripal na infância ou uma síndrome monolike na infância, que era Epstein-Barr vírus, que era mononucleose infecciosa. Exatamente. E, assim, é um vírus que não é muito popular para a população leiga, né? Às vezes você fala para a pessoa, você tá com Epstein-Barr, a pessoa se assusta, meu Deus. Que aconteceu? Mas mal sabe ela que quase todo mundo já teve contato. O que acontece é que durante a infância, que é onde mais acontecem as infecções, acontece de maneira assintomática. Então, a paciente não tem nada, ou então vai ter um sintoma muito brando. Só que as pessoas que se passam livre dessa fase na infância e vão ter a mononucleose na fase adulta, eles costumam ter uma sintomatologia um pouco mais grave. Né? E qual que é o nosso importante de discutir esse tema? A gente, como médico clínico, infectologista, a gente tem que saber fazer o diagnóstico, pensar na infecção para não fazer iatrogenia. Que uma das principais coisas no manejo de uma paciente que chega com uma faringite, com uma dor de garganta, ele vai receber antibiótico, né? Que muitas vezes vai ser infecção viral, muitas vezes vai ser mononucleose. E às vezes o paciente vai se apresentar com sintomas sugestivos de linfoma. O paciente, imagina, que tem citopenia, tem linfadenomegalia cervical, tem hepatospleno, às vezes vai fazer uma biópsia, tudo, e às vezes você resolve isso só com uma sorologia para Epstein-Barr. Então é importante a gente ter esse diagnóstico na nossa cabeça. Perfeito. E como é que acontece a patogênese da doença? Então, assim, o clássico, né? Por exemplo, a transmissão da doença, a criança ali que está em idade escolar vai ter o contato com o coleguinha, geralmente contato, né? Então, saliva, gotícula. O vírus ele vai entrar no tecido linfóide, principalmente da região faríngea, vai infectar células B e com isso circula no organismo espalhando o vírus. Exatamente, assim, isso é importante nessa patogênese, a gente entender que essa infecção de linfócito B é o responsável pela produção de anticorpos, né? Então, às vezes você tem uma produção exacerbada de diversos anticorpos, que isso vai ser importante na hora de a gente entender dos testes diagnósticos é a produção de anticorpos heterófilos, e é muito comum, quando o paciente tem uma infecção aguda, você ter algumas reações cruzadas em outras sorologias de outras doenças. Então, é muito frequente a gente pedir sorologia de Epstein-Barr e citomegalovírus, por exemplo, e vir positivo nos dois. Mas é muito raro também você ter uma co-infecção das duas doenças ao mesmo tempo. Então, provavelmente vai ser uma resposta cruzada aí nos testes diagnósticos. E, assim, uma outra coisa que é importante falar, William, é que essa transmissão não é muito bem entendida, assim, sabe? O que acontece é que, como a prevalência é muito alta e é uma doença transmissível, acaba que todo mundo, uma hora, vai entrar em contato. Mas a grande maioria das pessoas, elas não têm esse vínculo epidemiológico. Existe até aquela questão da doença do beijo, né? Que a pessoa vai para o carnaval, lá beija 50 pessoas, depois fica com uma faringite, com uma linfadenomegalia, mas se você perguntar para essa pessoa que beijou 50 outras pessoas, ela não vai lembrar de alguém que estava com sintoma, até alguém, por exemplo, que estivesse curtindo o carnaval, nem ia estar com febre, com dor de garganta. Então, assim, muitas dessas transmissões são assintomáticas e a gente não consegue fazer um vínculo epidemiológico muito claro. Você quer fazer algum desabafo? Assim? Não, pessoal. Tem estudo que eles fizeram, que eles pegaram universitários que eram sorologia negativa e quem tinha maiores quantidades de parceiro tinha a maior chance de soroconversão. Mas, inclusive, isso não significa necessariamente que tem algum tipo de transmissão sexual ou talvez só reflita um contato mais próximo.
entra também no seguinte fator, que vários pacientes, mesmo depois de passar pela fase doença, eles estão assintomáticos, vai fazer PCR como se você encontrasse o vírus ali, tipo, colonizando. Então, tem pacientes que mesmo após meses, o PCR continua positivo e o paciente está assintomático. E também, mesmo esses, eles não sabem se isso transmite ou não. Também tem estudo comparando, por exemplo, quem eram universitários, ficavam no mesmo quarto, um tinha PCR positivo, o outro não tinha, e mesmo assim o outro não fazia soroconversão. Então, é difícil entender, mais ou menos, mas o que a gente acredita é que provavelmente a grande maioria das crianças tem contato, geralmente em escola ou outros locais. Ele fica ali replicando o vírus, espalhando mesmo depois de um tempo, e às vezes é alguma coisa, ou uma quantidade viral, ou alguma fragilidade, ou algo que a gente ainda vai entender melhor, faz ele fazer a infecção. O que parece estar mais estabelecido é isso, né? Que é uma transmissão por secreção salivar, né? Por isso que tem essa história do beijo. Nas crianças, o que se postula é que por compartilhamento de objetos mesmo, com pessoas infectadas, né? Copo, garfo, coisas assim. Tem essa transmissão sexual que é meio incerta, né? Esse estudo que o William falou, eu acho que eu li ele, mas tem um tempo, mas é um estudo bem doido, que ele examina universitários que têm, enfim, que ficam com outras pessoas, só beijam, e aí um grupo A beija e transa com várias pessoas, o grupo B só beija. E aí ele viu que não teve diferença, né? Em quem teve essa exposição extra sexual mesmo, né? Então essa via sexual ainda é meio incerta. E via de aleitamento, se eu não me engano, também já foi detectado via aleitamento, mas acho que é uma via também, rara. Né? Já foi detectado, mas eles não conseguiram demonstrar que isso foi um fator de risco para infecção. Então, provavelmente, assim, o vírus deve estar lá, mas nem sempre ele é o suficiente para infectar. E lá na resposta inflamatória aí dessa infecção, você vai ter o surgimento também de linfócito CD8 ativado para combater essas células B infectadas e em grande quantidade. E esse linfócito CD8 ativado, ele vai se apresentar no hemograma como linfócito atípico. Então, por isso que é muito comum a gente ver essa atipia linfocitária. Isso não é exclusivo do Epstein-Barr vírus, acontece em várias infecções virais, mas no Epstein-Barr vírus é o que... eu não sei como que fala. Se Epstein, Talvez Epstein, o certo seria Epstein, por seu nome alemão, não sei. Você sabe mais. Enfim. O William Dunk, né? Como um bom alemão que você é, você devia corrigir. Nem sei se é alemão esse nome. Mas, enfim. Alemão. Mas o que acontece é que o EBV, né, melhor falar assim, ele é o que mais, geralmente, a gente vê a presença de atipia linfocitária. É muito comum, inclusive, mais de 50% de linfócitos atípicos. No CMV, quando a gente for falar de outros diagnósticos diferenciais, outras infecções virais, você pode ter atipia linfocitária, mas geralmente em porcentagens um pouco menores. Então, se a gente vai falar, acho que nessa parte do diagnóstico, né? Assim, se você me perguntar, a grande maioria dos pacientes, a gente vai fazer um diagnóstico? Não, a grande maioria a gente não vai acabar descobrindo, mas entra naquilo que o Jordão falou antes. Às vezes vale a pena você descobrir, porque gera uma preocupação, às vezes é um quadro muito florido. Também existem alguns riscos de complicação da doença, como, por exemplo, ruptura esplênica, que a gente vai falar mais para frente nos sintomas, mas eu só queria abrir um parênteses aqui para diagnósticos diferenciais. Toda vez que a gente vai falar de sintomas monolike, a gente entra, às vezes, na diferença entre amidalite viral e amidalite bacteriana. Então, num primeiro momento, se você olha para o hemograma do paciente, tem linfócitos atípicos, isso faz você pensar mais em uma doença viral, e é uma coisa que fala a favor, né, por exemplo, EBV. Agora, uma coisa que pode te ajudar existem, por exemplo, para amidalite bacteriana, critérios de Centor ou critérios Centor modificado, que hoje em dia também existe SWAB para streptococo, que se no seu serviço tiver, o paciente tiver critérios, eu sei que é outro assunto a amidalite bacteriana, mas é algo que talvez seja uma ferramenta para te ajudar a diferenciar um do outro. Perfeito, William. E então vamos falar um pouquinho mais sobre a clínica, né? Então, para pontuar exatamente a tríade clássica aí, que é febre, faringite, linfadenomegalia, isso é o clássico que a maioria dos pacientes sintomáticos vão se apresentar com isso. É bom pontuar que a faringite é muito importante, tá? Então, às vezes tem muito edema, o paciente às vezes não consegue nem engolir saliva. Já vi algumas internações, inclusive a maioria das internações são para controle sintomático, né, que não costuma ser uma doença que evolui de uma maneira muito grave, mas às vezes por essa dor tão intensa o paciente não consegue se hidratar e acaba ficando desidratado, fica com muita dor, não consegue tomar analgésicos orais e acaba internando para isso. Às vezes a linfadenomegalia cervical é tão intensa que acaba dando irradiação para o ouvido, o paciente às vezes tem uma otalgia associada.
Hepatosplenomegalia acontece também, é um pouquinho menos comum do que esses outros sintomas, mas é algo que a gente vê de maneira bem frequente também. E uma coisa que é muito persistente, e uma outra dica em relação para diferenciar a faringite bacteriana de viral, principalmente do EBV, é que o curso de uma faringite amigdaliana é um pouquinho mais aguda e abrupta e costuma resolver melhor, mais rápido. E é muito comum aquela faringite que não passa, o paciente já está com 10 dias de dor, mantendo febre aí com 2 semanas de febre, às vezes 3 semanas de febre. Entra, inclusive, no diagnóstico diferencial de febre de origem indeterminada. Então, sempre que um paciente interna apenas com febre, mesmo na ausência desses outros sintomas, é um outro espectro de apresentação clínica da doença. Então, o paciente, às vezes, só tem uma hepatosplena leve e febre persistente, tem que pedir sorologia para as mononucleoses e monolikes. Que mais? Muita astenia, mialgia, isso pode estar presente. Inclusive, é comum que mesmo após a resolução dos sintomas, às vezes essa astenia pode durar alguns meses. E isso é importante a gente orientar para os pacientes. Às vezes fica com 6 meses, aquele paciente ainda com um pouquinho mais de prostração do que o normal. E nos casos mais raros, a gente pode ter, por conta de tanto edema e de acometimento aí de amígdala, você ter obstrução de via aérea superior, né, que seria inclusive uma indicação aí que mudaria no tratamento de corticoide, e você pode ter também Guillain-Barré, encefalite, coisas que já são um pouquinho mais raras. PTI, às vezes, acontece uma infecção pela EBV e pode o paciente desenvolver uma PTI secundária, ter muita plaquetopenia, daí você vai começando a ter alguns tratamentos específicos, uso de imunoglobulina. Síndrome hemofagocítica é uma coisa que a gente vê, síndrome de ativação macrofágica. A síndrome de ativação macrofágica é secundária, né, a algum gatilho infeccioso. Um dos principais gatilhos infecciosos é justamente o Epstein-Barr. Uma coisa que acontece bastante também, que é um clássico, assim, que depois vira um problema no adulto, o paciente está com monolike e depois ele faz um rash após o uso do antibiótico. Então, classicamente, está com dor de garganta, alguém prescreve uma amoxicilina, uma penicilina e o paciente faz um rash depois. Não se sabe muito bem ao certo por que isso acontece e, inclusive, se achava-se isso que era necessariamente só a penicilina, mas isso pode acontecer a outras classes de antibiótico, inclusive macrolídeos. E isso não necessariamente significa, inclusive, que seja uma alergia aos beta-lactâmicos ou às penicilinas. Inclusive, é comum a gente, depois na fase adulta, a gente chegava para um paciente e falava, você tem alergia a qual antibiótico? Ele falava, sou alérgico à penicilina. E, na verdade, era só um rash secundário do uso de antibiótico à doença viral da síndrome monolike. Inclusive, fica a dica, para esses pacientes adultos, existe o score que se chama PEN score. Você faz umas perguntinhas para o paciente, se faz mais de 5 anos que ele teve reação alérgica, se teve reação grave, se precisou ficar internado, se precisou fazer tratamento. Se ele responder não para tudo, talvez isso não seja uma reação grave, você possa usar a penicilina ou o beta-lactâmico nesse paciente. E é clássico fazer isso, falar a favor, né? Você ter esse rash pós o uso do antibiótico, falar a favor dessa doença viral. Perfeito. E lembrando que o rash pode acontecer por causa da própria doença, né? Mesmo sem exposição do antibiótico. Verdade. É outra coisa. Exatamente. Que entra nessa coisa que a gente não sabe muito bem o porquê acontece, mas coisas de vírus. Exatamente. Então, assim, o clássico que a gente falou um pouquinho das manifestações mais atípicas. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pontuar agora, os diagnósticos diferenciais. Quais são essas causas aí de monolikes, algumas dicas clínicas que podem ajudar a gente a diferenciar. Uma coisa muito importante é o HIV, né? Eu acho que é aquilo que a gente não pode deixar de passar. Você deixar de passar um CMV agudo, que o paciente vai ter provavelmente uma doença autolimitada, é uma coisa. Outra coisa é você deixar de diagnosticar um paciente com HIV. E existe uma grande pegadinha aí, assim, que a gente tem que ficar atento na hora de pedir o diagnóstico. O paciente chegou com mononucleose, uma monolike. Você pede sorologia para EBV, sorologia para HIV, sorologia para CMV. Veio tudo negativo. O que você tem que fazer? Pedir PCR. para HIV. A gente tem que lembrar que a sorologia tem um certo tempo aí para você ter uma soroconversão e é um erro comum que a gente vê. Paciente com HIV agudo, às vezes, não tem sorologia positiva. E uma outra, o diagnóstico diferencial é a toxoplasmose aguda. Desculpa, eu só ia falar que no HIV você costuma ter mais diarreia e menos amidalite.
Então, também para ligar a anteninha. O HIV é mais comum também ter úlcera oral e faz mais rash, né? Que o EBV. Uhum. E a toxoplasmose aguda, que eu já peguei alguns casos com essa linfadenopatia aí importante e persistente também. Então, se o paciente, né, e aí depende também da epidemiologia do local, mas a gente encontra ainda algumas toxoagudas aí bem floreadas. A toxo chama atenção que ela causa menos faringite mesmo, né? Mais febre e linfonodomegalia. Ela raramente causa faringite, é um diferencial aí. A atipia linfocitária também é bem comum e alterações de função hepática também são geralmente não tem, geralmente é ausente. Toxoplasmose também a tox tem um tropismo aí muscular, né? Então, às vezes é comum você ter muita mialgia também associada à toxoplasmose, às vezes um pouco mais comum do que com o próprio EBV, mas lógico, são detalhes clínicos que o diagnóstico vai acabar sendo laboratorial mesmo, né? Acho que uma prima infecção herpética é algo que é importante por herpes simples 1 e 2 mesmo. Às vezes o paciente vai ter muita febre, às vezes tem um pouco de linfadenomegalia reacional, também não é tão importante essa linfadeno comparado com o EBV. E o paciente, às vezes, tem úlcera oral, mas uma prima infecção herpética, às vezes, pode ser muito dolorido também. E a faringite streptocócica, que eu já tinha mencionado antes, né? O diagnóstico clínico, ele pode ser, assim, bem parecido. A diferença aí entra naquilo que eu já tinha falado antes, de atipias, aumento de transaminases que vai ter no vírus e que na faringite streptocócica, não. O que mais? Tem outras coisas não infecciosas, né, que podem simular também uma infecção por EBV. Às vezes o paciente pode ter um linfoma, né? Às vezes o paciente, imagina, está tendo uma febre aí um pouquinho mais crônica, com sudorese noturna, tem linfadenomegalia, hepatos plenos, você vai pensar, o linfoma vai entrar dentro do seu diagnóstico diferencial, sem dúvida nenhuma. E esse vírus é muito doido, porque ele, por si só, está associado ao desenvolvimento de várias síndromes linfoproliferativas, né? Linfoma não Hodgkin, Burkitt, vários outros, né? E daí a gente talvez entre num problema que a gente vai discutir assim, se a gente fosse colocar um dia vacina para Epstein-Barr na população, a grande maioria tem sintomas leves, mas pode ser gatilho para tudo, igual a Carol falou. Será que vale a pena? Será que não vale? É um vírus oncogênico, né? Vírus oncogênico, exatamente. É um EBV tipo HPV. O HPV a gente também não está preocupado em tratar aquelas verruguinhas, a gente está preocupado em prevenir câncer de colo de útero, câncer de garganta. Então, sempre que a gente puder ter vacina que previna um câncer, né? Mas isso aí eu acho que é um outro tópico. Uma baita discussão. Uma ótima discussão. E para a gente fazer o diagnóstico, o que a gente vai utilizar? Então, existe hoje tem a produção desses anticorpos heterófilos que eles podem ser feitos no pronto-socorro de maneira rápida, no monoteste, que é um teste rápido, que tem uma sensibilidade aí relativamente boa, não é um exame tão específico, né? Ele pode vir positivo na gestação, em algumas doenças autoimunes, quase como se fosse um VDRL ali, assim, um raciocínio, mas tem uma sensibilidade razoável, e ele tem a vantagem de ser rápido, um teste rápido. Se você teve que internar o paciente para fazer uma investigação e tudo, tem tempo, não precisa fazer aquele diagnóstico tão rápido, você pode lançar mão das sorologias. Aqui a vantagem é que o período de incubação do EBV é um pouco prolongado, então até você ter o contato com o vírus e manifestar a doença, vai dar tempo já, na maioria das vezes, de já ter produzido o IgM. Então a chance de falso positivo, mesmo no início dos sintomas, é relativamente baixo. Então, uma sorologia é uma coisa boa. Eu vou salientar isso que o Jordo está falando, porque a gente está acostumado, por exemplo, a ver dengue, onde você tem o oposto. Enquanto os sintomas começam a aparecer, ainda não deu tempo de soroconversão. Aqui no EBV, o vírus está ali quieto, teu corpo está produzindo anticorpo, então quando você começa a ter sintomas, ele já está lá para ficar positivo. Então, aqui, sim, se você quer fazer o diagnóstico, vale a pena pedir sorologia. Exato. Então, só reiterando, né, que tem o anticorpo heterófilo, que ele é não específico, né, que ele é um IgM anti-antígenos de outras espécies, né, não humanas. Então, ele pode ser usado como triagem, e existem os anticorpos específicos, que aí a gente tem os dois, né, que seria o anti-VCA, que é anti uma proteína do capsídeo do vírus, é um anticorpo que positiva cedo, e existe o anticorpo anti-EBNA, que é uma proteína expressa só na fase de latência do vírus. Então, ela vai positivar só depois de 6, 12 semanas de infecção. Então, isso ajuda a gente a diferenciar, a tentar identificar o período de infecção,
né? Se você tem um anti-VCA positivo e anti-EBNA negativo, sugere uma infecção mais aguda, mas a disponibilidade do anti-EBNA eu nunca vi, pelo menos, fazendo. Eu até já vi, mas também na prática Menos a gente difundido, é né? menos difundido. A gente usa mais o capsídeo mesmo. Capsídeo é bem comum encontrar, né? Pelo menos nos hospitais que a gente trabalha, eu e o Jordão, a gente trabalha no mesmo hospital, a gente já checou e é específico. Mas, assim, se você está num lugar onde não tem o específico, só tem os inespecíficos e o sintoma é muito sugestivo e ele vem positivo, o exame já fechou o diagnóstico epidemiológico, você não precisa correr atrás de uma sorologia específica. Acho que a dica é um paciente com muita linfocitose atípica e alteração de transaminases é muito, muito comum, é muito raro você não ter alteração com essa tríade aí que a gente falou de clínica. É muito pouco provável que não vai ser EBV, e se não for EBV, provavelmente vai ser um CMV, eventualmente uma toxo. Então, assim, a chance de você deixar de tratar algo tratável é muito pequena, assim, não vai cometer nenhum crime, né? Eu acho que o único ponto de atenção, o principal ponto de atenção é realmente para o HIV agudo e para uma faringite amidaliana, ali, assim, né? Perfeito. Acho que no diagnóstico a gente falou, então, de todos os testes específicos, todos aqueles que vão, de alguma forma, me fazer pensar no vírus da Epstein-Barr. Mas também tem um diagnóstico de testes inespecíficos. O Jordão já bateu na tecla aqui de linfócitos atípicos, né? Mas você pode ter outras alterações no hemograma, como linfocitose, é uma das mais atípicas, mas você também pode ter outras coisas, como neutropenia, porquitopenia, podem ter outras alterações no hemograma que também falam a favor. Beleza. E o tratamento, né? O tratamento, como a grande maioria das infecções virais, não tem uma medicação específica, apesar de ser da família herpes. O aciclovir não tem ação contra... tem alguns estudos, alguns casos da exceção, às vezes o pessoal... em alguns casos de EBV crônico, ela tem alguns protocolos que a pessoa dá rituximab, né? Rituximab que é um anticorpo anti esse linfócito B, anti-CD20, para justamente tentar reduzir a célula em que o vírus ataca, e dá ciclovir em alta dose, mas são coisas quase que em protocolo raro, protocolo de pesquisa e etc. Inclusive, é raro você fazer EBV crônico. A gente nem mencionou até aqui, mas só para explicar um pouco, tem alguns pacientes que eles não conseguem se livrar dessa viremia e às vezes ela flutua, mas ela fica mantendo com sintomas. Então, assim, talvez agora a gente tenha uma coisa parecida que alguns pacientes têm um COVID que nunca faz o clearance também e fica com sintomas, talvez a gente esteja entendendo um pouco melhor. Algumas pessoas têm alguma deficiência na resposta prolongada viral, e nesses casos, entre esses tratamentos. Mas, assim, são só nesses casos específicos. Exatamente. E o ganciclovir também não tem uma ação, que seria para tratar outros vírus aí da família herpes. Então, basicamente, é o tratamento de suporte. O corticoide é uma questão muito polêmica também. O corticoide, às vezes, pode até prolongar um pouco dos sintomas, mas às vezes o paciente está com muito edema, você tem que dar a indicação formal mesmo, que é meio indiscutível para paciente que está tendo obstrução de vias aéreas por conta desse edema muito exacerbado. Você teria indicação do uso de corticoide e o resto ali você vai tratando as complicações, né? Se o paciente tiver uma plaquetopenia, convoca hemato, vai dar uma imunoglobulina para o paciente, etc. Mas o tratamento é mais de suporte mesmo. Trombocitopenia grave com hemólise, talvez imunoglobulina possa ser útil nesses casos. Esplenomegalia, quando o paciente tem ruptura, a conduta vai ser igual outra, assim, indicação cirúrgica vai conforme o caso. Lembrando que é muito raro, né? É ter muito raro. ruptura esplênica é mais nas primeiras semanas, as primeiras 3 semanas, mais frequente em homem, e é mais comum ela acontecer espontaneamente, né? Isso, mas mesmo assim a gente vai indicar que o paciente não deva praticar atividade física, né? Para usar atletas de alto impacto, né? Então você não vai fazer alguma atividade de alto impacto, por exemplo, um futebol, ginástica, artística. Futebol americano, né? Futebol americano. O que é comum, né? Porque às vezes o nosso paciente adolescente, aquele menino que joga futebol americano, treina judô, enfim, vale a atenção e geralmente a recomendação 21 dias. Depois disso o risco já diminui bastante. Exato, é muito raro você ter a ruptura esplênica depois de 21, 4 semanas. E eu acho que é isso, né? E uma outra orientação, né? Que, assim, não tem em relação à transmissibilidade, né? Acaba que não tem muito o que fazer em relação a isso. Porque, como o Jordão falou, a gente já não sabe identificar o caso índice, né?
e o paciente ele pode voltar às atividades dele assim que melhorar os sintomas constitucionais, né? Que ele tiver melhor da fadiga, melhor dos sintomas constitucionais, assim, que vai trazer do EBV. Mas fora isso, não tem que fazer isolamento, não tem que tomar outras medidas adicionais. Perfeito. Acho que é isso então, gente. Isso. Valeu, obrigado e até Valeu, a próxima. gente. Falou!